aqui fala assim, versículo 11, né? Porém, é um só, e o mesmo Espírito que faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer, tá vendo? Então é conforme Deus quer, não é eu que quer, não é o pastor César que quer, não é os irmãos que quer, não, é Deus que quer, é da maneira que Deus quer, tá entendendo? Então vamos agora, eu gostaria de parar aqui no capítulo 11, no versículo 11, né, que eu gostaria de ler um pouco dessa mensagem, né? Mas vamos ler um pouco mais a Bíblia, vamos ler a palavra mais um pouco, né? No segundo vídeo eu faço, porque eu vejo que tem 55 minutos e vai ser isso aí, né? O vídeo. Então vamos continuar aqui. No versículo 12, aí aqui a partir fala um corpo e muitas partes, né? Exatamente, várias funções. O braço direito tem uma função, o esquerdo tem outra função, a orelha direita tem uma, a esquerda, nariz, tudo, olhos, tudo, né? Cada um tem sua função. Então, no corpo de Cristo, cada um dos membros do corpo de Cristo tem sua função. Deus vai se manifestar. Queira ou não queira, você vai ver que ali vai se manifestar um dom, né? Então vamos ler aqui, ó. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes. E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. Qual é esse batismo? É no Senhor Jesus Cristo. Tá entendendo? É no Senhor Jesus Cristo. Então você veja aqui, olha. Assim também todos nós, judeus e não judeus, que isso aqui era Paulo falando, aos gentios, né? Dizendo assim, olha, assim também todos nós, judeus e não judeus, que é gentios, eu e você, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Então você veja, judeus e não judeus. O povo judeu é um povo zeloso pela palavra. Tanto zeloso que pregaram ele lá na cruz, né? Mas eu quero assim pegar o natural, quero pegar que eles são bem zelosos pela palavra de Deus, porque aquilo ali eles foram cegados, né? Senão eu não estaria hoje aqui, nem você estaria aí. Amém? Mas você veja que para dar luz, para essa luz brilhar aqui, ela precisa de um positivo e de um negativo. Então o povo judeu é um povo zeloso pela palavra de Deus, mas já os gentios é um pouco relaxados, né? Não quer dizer que você seja, não, você pode ser zeloso pela palavra de Deus, que Deus honra quem honra ele, amém? Pois o versículo 14. Versículo 3. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito, para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido dizer, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderia cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo, conforme Ele quis. Amém. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Amém. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de você. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial.
que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse, umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela, é verdade. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Amém. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte desse corpo. Amém. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Amém. Em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo, os profetas. Em terceiro, os mestres. Em seguida, pois, os que fazem milagres. Depois, os que têm o dom de cura, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso, versículo 13, finalizando, por isso, esforcem para ter os melhores dons. Amém. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Amém? Então, gente, é isso. A igreja de Cristo é isso. Ela é composta de vários dons, né, que Deus distribuiu. Então eu quero dizer a você que ele pegou a minha forma e jogou fora. Então só o dom eu tenho. E ele pegou essa forma que fez esse aqui e jogou fora. Só tem um Antônio. Só tem um Antônio Santos de Assis, que é eu. Ele pegou a minha forma e jogou fora. Amém? Então, vamos ler essa mensagem aqui. A série Israel. Aqui, que é quando os israelitas estavam lá, na beira do Mar Vermelho, né? Ali naquela caminhada ali, naqueles dias. Faltam 15 minutos, o vídeo para encerrar, então eu gostaria de ler essa mensagem aqui. Então diz assim, aqui, né? Eu parei aqui no parágrafo 16, no parágrafo 16 dessa segunda parte de Israel no Mar Vermelho, diz assim, olha. Selados até quando? Efésios 4:30, que fala, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados, até o dia da vossa redenção. Amém. Não de um avivamento a outro, mas até o dia da vossa redenção, até o final, né? Até o final. A gente não pode entristecer o Espírito de Deus que está dentro de mim. Com que eu posso entristecer dele? Com alguma falha minha, ficar com raiva, murmurar, fazer essas coisas. É disso que ultimamente nós estamos jejuando. O nosso sacerdote convocou a igreja aqui para todos que é ministrado pelo nosso pastor César. Ele convocou para um jejum de 21 dias. Nós estamos em consagração 21 dias exatamente para isso. Para nós não entristecer o Espírito Santo. Porque uma ferida, alguma coisa, uma dificuldade, alguma coisa vem a fazer o que esses lá no deserto fizeram. E Deus incentiva para a gente não fazer. O Velho Testamento é sombra do Novo. Então ele fez lá para a gente olhar o que nossos irmãos fez lá, caiu, para nós não cair. O que é que os hebreus fizeram? Rejeitaram. O que é que Israel rejeitou? Jesus Cristo. Lá eles preferiram Barrabás. Então Deus nos ensina para a gente não fazer o que eles fizeram. Porque eles erraram e sofreram o peso do erro, né? E estão lá cegos. Estão lá no muro da lamentação esperando a volta de Cristo. Porque Cristo já tinha prometido. E Cristo cumpre com a sua palavra. Então ele vai voltar para eles. Mas antes disso ele vai arrebatar o seu povo aqui, os gentios. Que aceitou ele, que quis ele, que quer viver com ele. Tá entendendo? Então ele vem arrebatar sua noiva. Exatamente essa noiva que eu acabei de ler, os dons dela. Tá entendendo? Ele vem buscar exatamente esse povo.
Se você é uma ovelha de Jesus Cristo, se você é um cristão e deseja viver uma vida corretamente nos ensinamentos da Bíblia Sagrada, eu aconselho a vocês para vir. Se você mora aqui em João Pessoa, eu aconselho vocês virem conhecer essa mensagem Fé Perfeita, através do ministério do pastor César, aqui em João Pessoa. E em todo o Brasil, onde você quiser ser ministrado pelo o pastor César, essa mensagem está no YouTube, essa mensagem está no Instagram, tá entendendo? É o site Fé Perfeita, é só você entrar lá no site Fé Perfeita e você vai ver as mensagens, os cultos, tudo isso. Aonde você estiver, graças a Deus, através desse celular, da internet, que é o bem da ciência e do mal, então você usa só o bem. O mal você deixa para lá. Então, através desse celular, você pode ser ministrado, você pode viver um ministério correto que te ensina a viver corretamente aqui na terra, até que Deus venha, tá entendendo? E eu aconselho isso, amém? Então é isso aqui, ó. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selado. Eu estou selado pelo Espírito Santo de Deus. Então, qual é a minha caminhada aqui? Não entristecer ele. Olha, o Espírito Santo, ele é, como se diz, ele é frágil. Qualquer coisinha, se você fizer uma açãozinha ou um pensamento, alguma coisa, ele se afasta de você. Ele é sensível. O qual está selado até o dia da vossa redenção. Não de um avivamento a outro, mas até o dia da vossa redenção. Amém. Vida eterna não é apenas um culto. Um culto, espaço de tempo, eterno é para sempre. Amém. Então, o que é eternamente? É você eternamente ter esse. Então, ele me deu o Espírito dele. Então, eu tenho esse Espírito eternamente. Está entendendo? Ele me deu. Através de quê? Do seu Filho amado, que é Jesus Cristo. Está vendo a importância de você pedir perdão de seus pecados e aceitar Jesus Cristo? Por quê? Porque é isso aqui, ó. Você recebe dele gratuitamente o Espírito eterno. Você não morrerá mais. Mesmo que essa carne venha voltar para a terra dela, que ela foi formada, o espírito que está dentro dela, se não for o dia, se eu estiver aqui, eu vou ser transformado como Sara e Abraão foram. Transformado para receber o filho da promessa. Então, quando nós receber Jesus Cristo, que ele vai vir chamar seu povo, então, antes disso, a gente vai ter nossos corpos transformados para receber ele. Tá entendendo? Então, essa mensagem é uma mensagem de preparação. Então, se você deseja ser preparado pela palavra de Deus, para quando ele vir, você ir com ele, então eu sugiro que você venha ser ministrado por essa mensagem aqui na terra, que é a mensagem do profeta William Branham. Porque a mensagem é a verdade. Tá entendendo? Agora, veja qual é os pastores que estão ministrando essa mensagem para você. Se a vida deles estão concordando, estão de acordo com a mensagem, com o mensageiro. Porque tem vezes que eles pegam a mensagem, faz só falar, mas não vive ela. Tem que viver. Para poder a manifestação do poder da palavra vir para a vida da ovelha, aquele pastor tem que estar vivendo de acordo com a mensagem. De acordo com a palavra de Deus. Está entendendo? Para poder a manifestação do poder da palavra. Amém? Então vamos continuar. Onde eu parei, deixa eu ver aqui. Vida eterna. Eterna não é apenas um curto espaço de tempo. Eterno é para sempre. Amém. Eternamente. Não pode morrer. Assim como um grão de milho não poderia se tornar uma erva daninha. Ponto. E se um homem é nascido do Espírito de Deus, amém, automaticamente ele vive a vida, como eu disse na outra noite. Olha aqui o que é que o profeta falou lá, nesse dia. Beber, fumar, jogar, beber, amaldiçoar, jurar, isto não é pecado. Veja só, isso não é. Beber, fumar, jogar,
beber, amaldiçoar, jurar, isso não é pecado. Estes são, agora veja o que isso é. Estas coisas, estes são atributos do pecado, tá vendo? Então o pecado faz você fazer essas coisas. Então se você bebe, saiba que você está fazendo uma coisa errada, né? É um atributo do pecado. Então você tá fazendo coisas para o pecado. Quem é o pecado? Satanás, ora. Então você está fazendo uma coisa para Satanás. E os filhos de Deus, eles não fazem essas coisas. Eles fazem os frutos do Espírito Santo. Então veja para que lado você está pendendo sua família, sua carne. Porque tudo que você fizer tem a consequência. Você vai colher. O que você planta, você colhe. Tá entendendo? Então beber, fumar, jogar, isso não é pecado, mas é atributo do pecado. Você está fazendo as coisas contrárias à palavra de Deus. É porque você é um pecador. Olha aqui, ó. Ó porque é, ó. Estes são atributos do pecado. É porque você é um pecador. Você ainda está no mundo. Por isso que você faz essas coisas. É a razão pela qual estas coisas vêm. Mas se você é um crente, essas coisas não podem provir de você. Porque água amarga e doce não pode vir da mesma fonte. É verdade, ó. Uma erva daninha poderia, um grão de trigo não poderia produzir joio. Por quê? A natureza é de trigo. Tem que produzir o que é o que é. E se o Espírito Santo está dentro de você, isto produzirá a vida de Cristo. Amém. Isto é fé. Amém. Correto. Eu vou ler só mais esse parágrafo 17, porque para nós fazer uma oração, né? Agora vemos então que estamos observando as sombras agora e vemos então que Deus nos deixou exemplos. Cristo em cada um dos patriarcas, através das eras. Em Abraão, Deus tinha eleição. Em Isaac, justificação, chamada. Deus chamou Isaac antes mesmo que ele nascesse. Deu-lhe seu nome, a seu pai e a sua mãe, a Abraão e a Sara. Tudo mais isso como ele fez com Jesus. Então eu noto perfeitamente que em Isaac não tivemos tempo de estudar isso, mas você percebeu que Isaac, o único filho de seu pai, através da promessa, carregou a lenha colina acima. Exatamente como Jesus Cristo carregou a cruz até o sacrifício, até a caveira, né, que chama lá, aquele morro lá. Gogotá, né? Isso. Então você veja, então o ministério de Isaac é exatamente isso, o ministério do filho, né? Representava Cristo ali, né? Você veja que Jesus Cristo fez a mesma coisa. Ele subiu com a lenha e ele era o sacrifício. Deus tinha pedido ele a Abraão, o seu filho. Do mesmo jeito que Deus deu o seu filho para a gente. E Jesus pegou sua lenha, sua cruz e subiu. Qual era a cruz de Jesus Cristo? Os meus pecados e os seus. Era o sacrifício. Não tivemos tempo assim. Isaac, o único filho de seu pai, através da promessa, carregou a lenha colina acima. Carregado, teve as mãos amarradas e foi oferecido como um sacrifício, tá vendo? E Jesus Cristo é a mesma, né? Jesus Cristo era o sacrifício. Amarraram ele ali naquela cruz e pregaram, né? E quando Abraão ia tirar a vida de seu próprio filho, um pequeno animal balio, uma pequena ovelha, um carneiro, preso ali no deserto pelos chifres, né? Você veja que quando eu quero pegar só isso aqui para mim também, outra coisa. Você veja que quando os soldados romanos viu ali a manifestação do tempo ali, o ar ali, tudo mudando, eles deram a ordem para eles quebrar os ossos, quebrar ali os ossos para adiantar a morte daqueles homens lá.
mas a palavra de Deus prometeu que osso nenhum seria quebrado dele, né? Então, antes dele fazer isso, Deus tirou a vida dele. Então, eles não quebraram, né? Depois eu vou pegar esse versículo direitinho para me ler para vocês. Osso nenhum, justo nenhum verá corrupção. Exato, isso aí. E o Espírito Santo, chamado do céu, detém a tua mão. Deus falou para Abraão, detém a tua mão. E ele foi e pegou o cordeiro e ofereceu em lugar de seu filho. Amém. O qual era no lugar de mim e de você. Ofereceu o seu filho, o qual era o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ali está um bonito quadro, amém? Então, gente, eu vou parar aqui nesse parágrafo 18 dessa segunda parte, Israel no Mar Vermelho, parte 2, para a gente fazer um momento de oração, amém? Então, gente, Deus abençoe cada um de vocês. Querido Deus e Pai, abençoe, Jesus, cada sonho de cada um que está escutando a tua palavra. Que o Senhor abençoe a vida de cada um deles de acordo com a sua palavra. E eu te agradeço, Pai, por todo esse momento. Que seja feita a tua vontade na vida de cada um deles, segundo a tua vontade. É assim que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe cada um de vocês. Amém? O vídeo vai parar porque 55 minutos. E se vocês gostaram dessa mensagem, ajudou vocês em algo, eu peço que vocês dêem um likezinho e se inscrevam no meu canal para me ajudar a evangelizar, para o YouTube mandar essas mensagens para outras pessoas e você está evangelizando também. Se inscreva também no canal da Fé Perfeita para você ter os ensinamentos, as mensagens, os cultos, tá entendendo? E essa mensagem é rica, amém? É rica no poder de Deus. Amém? Deus abençoe cada um de vocês.